Olá, tá no ar mais um episódio inédito do Café com Política, o videocast da JF-TV. No episódio de hoje, a gente vai falar tudo o que você precisa saber sobre a dengue. Tema este proposto pelo vereador e médico Dr. Antônio Aguiar, do União Brasil. O nosso convidado especial para falar sobre o assunto é o infectologista Dr. Marcos Moura. Então tá na hora de ficar ligado aqui com a gente, pegar aquela caneca, tomar um cafezinho para assistir e discutir mais um episódio do Café com Política. Minas Gerais é o estado brasileiro com maior número de casos de dengue no país. Por isso, o assunto preocupa tanto, já foi tema de audiência pública aqui na Câmara Municipal de Juiz de Fora e agora está na hora da gente discutir este assunto também aqui no Café com Política, né, doutor Antônio? Sejam muito bem-vindos, doutor Marcos, doutor Antônio. Vamos começar aqui com o doutor Antônio, que é da casa. Doutor Antônio, o real motivo da gente estar discutindo aqui hoje, né? O assunto já é muito debatido, principalmente nessa época do ano, mas estamos aqui na presença de um infectologista, né? Explica aí pra gente a importância de trazer o Dr. Marcos e falar sobre dengue. Perfeito, Judite. Em primeiro lugar, cumprimentar você pela condução desse programa, os telespectadores, as pessoas que não estão nos acompanhando, e agradecer de forma também muito especial a presença desse grande amigo, desse grande profissional, Marcos Moura. Na verdade, eu entendo sempre que essas questões, nós estamos aqui como aqueles alunos que são reprovados e têm que voltar para o banco da escola. Nós que somos médicos, que atuamos nesse campo do dia a dia da saúde pública, nós sabemos que isso não é uma novidade, já tivemos outros períodos com a criticidade muito grande de infecção pela dengue. Estamos aqui retornando a essa discussão, buscando uma maneira um pouco mais diferente de poder comunicar para as pessoas como é que a gente deve lidar com essa situação, visto que nós não fizemos o dever de casa durante esse período. Porque eu sempre digo, e o Marcos vai explorar isso bem, se não tiver o mosquito, né, se não tiver a fêmea do Aedes, não tem dengue, não tem zika, não tem chikungunya. O vírus está aí na natureza e ele precisa de um vetor. Essas doenças, elas têm que ser vetorizadas, né, por um artrópode, né, que são esses mosquitos, para que ela possa produzir a doença, ou todo o processo dela de reprodução. E vamos, né, mais uma vez, né, que a gente tem que ser incansável com relação à informação, tentar aqui mostrar isso, né, Marco, para a gente poder ajudar a população e fazer que em tempos futuros a gente não tenha a dengue. Para finalizar aqui essa primeira entrada nossa, na década de 20, o Dr. Oswaldo Cruz mostrou isso, e no Rio de Janeiro ele erradicou a febre amarela, só matando, destruindo os criadores de mosquito. Então, se há um século atrás isso foi possível, você porque imagina não agora? Hoje, né? E ele foi ridicularizado pelos meios de comunicação, né? Mas depois ganhou até um reconhecimento mundial pela visão que ele tinha, coisa simples, de pouco gasto de dinheiro público é escasso para a saúde, é caro, e ele, com pessoas, com trabalhadores, um trabalho de andar, gastar sapato, ele acabou com a febre amarela na cidade do Rio de Janeiro. É mesmo? É interessante que quando a gente fala de estar reprovado, né, retornar ao assunto, a gente acaba todo ano, todo período, todo ciclo, né, da dengue. A doença viral tem fases de cíclicas, né? 3, 4 anos ela retorna. E parece que sempre está uma epidemia, um surto. E já claramente uma endemia nacional. Todos os estados têm, os casos aumentam, eles surgem, às vezes são mais ou menos valorizados. E claramente, o que o Oswaldo Cruz mostrou lá atrás, é que é uma política de saúde pública, né? E quando a gente faz de saúde pública, a gente fica focando muitas vezes no mosquito e pensando no saneamento básico, que é estratégico, são políticas de saúde que vai muito além de culpar ou culpabilizar a população, mesmo porque a ponta da população, a mais vulnerável, aquela que tem mais carente, que mais necessita dos serviços públicos, aquela sofre mais, por não ter assistência médica de qualidade, muitas vezes, e muitas vezes porque ela está susceptível a essas mazelas do saneamento mal feito. Então, é importante que, hoje em dia, a gente tem várias estratégias, mas talvez, né, doutor, é muito culpa da gente não conseguir fazer essa interlocução, né, que torna uma coisa que é tão simples, tão complexa e difícil, onde afasta as pessoas da necessidade e responsabilidade de cuidarem da própria saúde.
Então, isso é muito importante porque as estratégias de saúde pública, elas permeiam a informação em saúde, permeiam a pactuação do serviço de saúde, do médico, do serviço com as pessoas da população em geral. Então, a dengue, ela, na verdade, ela não retorna, né? Ela está aí e demonstra claramente a dificuldade que a gente tem de dar uma assistência em saúde, uma interlocução em saúde, uma comunicação em saúde adequada à população. Será que é sobretudo, doutor Antônio, só aproveitando isso aqui que o doutor Marcos estava falando, é sobretudo uma questão de educação, de comunicação eficaz? Olha, o Marco, ele faz um comentário aqui que é assim, perfeito na essência. Vou dar, porque você, às vezes, para transformar hábitos que a população tenha, você precisa de ser repetitivo, insistente, cuidadoso, além de uma monitorização frequente, vamos dizer assim, períodos do inverno, onde você teria menos proliferação do mosquito. O mosquito gosta de chuva e gosta de calor. Mas se eu tenho um controle maior desses criadouros, né, principalmente a gente sabe que a contaminação está dentro de casa, eu estou preparando essa população, pedagogicamente falando, em saúde, para que no momento em que a gente tem as mudanças ambientais que vão predispor à proliferação do mosquito, essa população já esteja devidamente antenada para isso. Eu, como pediatra, cito aqui o exemplo do soro caseiro. Quando eu me formei em medicina, e estou fazendo 40 anos de formado esse ano, as gastroenterites, as diarreias na infância eram um verdadeiro terror para a saúde pública, mortalidade altíssima de crianças com vômito e com diarreia e uma incapacidade dos sistemas de saúde absorver, às vezes, aquelas demandas que eram imensas e principalmente em regiões do Brasil ou do país onde existiam poucos recursos técnicos para isso. Isso foi um movimento que não foi só governamental, né? Ele teve a ajuda, né, da pastoral da criança, né, de movimentos sociais, e a insistência de que você usando soro oral, ao invés de usar farinha de fubá ou a farinha de mandioca, né, porque o raciocínio do público se tem diarreia eu tenho que dar alguma coisa sólida para formar as fezes, mostrando que não, isso piora às vezes a diarreia. Nós temos que manter a hidratação, que a absorção do líquido não está comprometida. Mudou radicalmente a história da mortalidade infantil no Brasil por gastroenterite. Então, isto é muito importante. O que a gente vê com relação à dengue, e estamos vendo também com relação à Covid, né, Marcos? Porque a Covid está aí com quase 40 mil casos no Brasil, somente nesses 2 meses e pouco, e com uma mortalidade de 2 mil pessoas. A gente deveria ter campanhas, por exemplo, publicitárias, que fossem o ano inteiro. Isso tem que ser batido sistematicamente, como foi feita, por exemplo, com a campanha do soro caseiro, que é o que o Marcos disse aqui, né? É muito difícil você mudar um modus operandi, você cultivar uma mudança de hábito, né? Você ter um cuidado dentro de casa básico de olhar às vezes um bueiro, né? No caso da dengue, olhar um vaso com planta, se você tem um ar-condicionado, um balde que está mal posicionado, e às vezes, né, Marco, até o vaso sanitário, né? Sim, lá que é pouco usado, né? Às vezes pode ser ali que a fêmea, por exemplo, vai depositar os ovos. Sabe, Judite, eu estou pegando essa deixa dele, né, da educação e saúde, eu acho fundamental, né? A gente tem um Brasil, né, um médico-centrismo, né? Então a gente pensa sempre no especialista e, claramente, os municípios têm uma dificuldade enorme em criar esse grupo de profissionais que tem um gosto muito maior, atendem menos pessoas e, basicamente, nossa saúde sai de São Primária muito rapidamente e vai para as emergências. E, no caso da dengue, isso é um problema, porque a impactação de um grande número de pessoas ao serviço público de saúde de emergência, ele destrói o serviço de saúde. Sim. É um custo enorme e esses pacientes que às vezes realmente têm uma situação de emergência, eles podem ficar desassistidos. Então é fundamental que essa educação seja feita, as escolas devem implementar isso desde cedo, né? A gente já fala, eu falo também no meu contexto de educação sexual, que é um atraso, o Brasil sofre mazelas e essas mazelas não estão associadas às pessoas de maior nível socioeconômico, estão associadas às pessoas que
todas as doenças vão se concentrando onde a saúde, a educação, né, o saneamento chega menos, né, desde tuberculose até Covid, passando por dengue, etc. Então, a estrutura de saúde, a responsabilidade, a coparticipação saúde, gestão municipal e população geral é importante demais. A pessoa se sente responsável desde que você tenha educação e saúde, né? Porque a gente tem que entender que as pessoas não precisam ficar doentes por tudo. O caso grave de dengue, de Covid, tem que ser exceção, não pode ser regra. E às vezes ele se torna uma regra porque há um desacompanhamento, uma desassistência que vai desde a educação e saúde. Né? As pessoas entenderem que a responsabilidade com a sua própria saúde é dela também, isso é fundamental, porque as exceções, com certeza o município, o Estado, ele consegue suprir. Agora, quando aquilo vira um surto, e voltou esse assunto, dengue é uma endemia, uma doença constante, diarreia constante, Covid já está no Brasil e não vai sair, vai sumir. Uma vez que hoje o controle do mosquito é uma coisa muito difícil, né? A gente teve, na década de 30, como o doutor Antônio falou, né, a dinâmica das cidades era diferente, as populações das cidades eram diferentes, a quantidade de pessoas, né, coabitando era diferente, e hoje isso aí já mudou muito. Talvez esse controle tenha um aspecto sim, mas a maneira de prevenir as doenças, a maneira também, atualmente, com a própria vacina, que talvez seja na próxima, não agora, mas daqui a 5, 6 anos vai impactar na redução dos casos, são fundamentais. Mas o negócio principal, né, doutor Antônio, é o mosquito. Eu tô certo, eu tô errado? O senhor falou da vacina, sim, a vacina fundamental. é muito A gente tem hoje, né? A gente é uma sorte ainda de termos dengue, chikungunya e zika, mas o Aedes aegypti pode ter mais de 20 doenças. Sim. Tem a febre europuxa, tem o maiaro no Brasil, que, assim, é questão de tempo a chegar no grandes centros. Então, a gente pensar em trabalhar o Aedes aegypti como o único vetor de dengue, ou trabalhar dengue como única doença, não. A gente tem que pensar nas arboviroses. Tem a febre amarela, que já foi uma doença que já que tem imunoprevenível, vacina de febre amarela. Se você pegar as 5 mais eficazes do mundo, é de febre amarela, que o Brasil tem a capacidade de produzir. E voltou um surto em 2014, uma coisa que, né, esse é um problema enorme, né? Uma doença que extremamente letal, assim, proporcionalmente é mais letal até que a febre do ebola, por exemplo, porque ela agrega um número muito maior de pessoas. Então a gente tem que pensar que não é uma doença específica, parece que fica uma publicidade. Dengue, aí morreu dengue, vem zika, morreu. Não, tem que ser o tempo todo. É a transmissão vetorial. A gente tem que pensar que o Aedes aegypti, ele hoje está com a dengue, amanhã ele não é exclusivo, né? Não ele é um mosquito promíscuo, né? E tem, né, Márcio, também o grande problema que a gente está começando a ver que as populações de Aedes já estão trazendo simultaneamente, sim, além da dengue, por exemplo, a chikungunya, está aumentando muito. E olha só a situação, os sintomas são muito parecidos. E nós, os médicos, às vezes vamos ter muita dificuldade de fazer, sim, diagnóstico sorológico. E olha só a importância que tem. Os sintomas são parecidos. Dengue e chikungunya muito parecidos. Um tem um sintoma, às vezes, um pouco mais de dor no corpo, um pouco mais de dor articular. Na dengue, a gente não usa, por exemplo, anti-inflamatório, não usa corticoide. Sim. Mas na chikungunya, você tem que usar o anti-inflamatório e tem que usar o corticoide. Exatamente. Olha como que você, profissionalmente, olha esse distúrbio, essa falta de controle, por exemplo, na proliferação do vetor, como que ela impacta também o exercício da profissão e o gasto público, porque, sim, esses exames são exames que têm um certo nível de tecnologia incorporado neles, que tem um certo custo, que vão onerando cada vez mais um processo que poderia não estar existindo se você tivesse o controle desse vetor. Né? Quando a gente fala que vetor para o público, vetor é quem leva o vírus até a pessoa. Aqui nós estamos falando da fêmea, no caso do Aedes, né? Que é ela que é a responsável pela transmissão, sim, da doença. Então, isso tem que ser uma disciplina, como a gente levanta, escova dentes todos os dias, ou toma banho todos os dias. O processo de transformar essa visão da prevenção na saúde pública, principalmente nessas endemias, né? É a repetitividade, é o poder público estar ali, parcerizar, né, Marcos? Como eu citei aqui a pastoral da criança, na questão da gastroenterite, no uso do soro caseiro, ensinando a fazer. Quantas vezes eu
no período que eu lecionei na universidade, como é que a gente, nas aulas, a gente tinha que ensinar, vinha aqueles kits, né, de plástico, a dosagem do sal e do açúcar, né, para a gente fazer uma solução mais isotônica. Então, a gente mudou essa realidade, nós mudamos, que hoje não é mais o médico que orienta, por exemplo, o soro caseiro, o próprio pai, a mãe, o avô, sabe que tem que introduzir o soro. Olha que coisa interessante, a mudança de hábito. É isso que a gente tem que buscar. Quando a gente fala em prevenção, em promoção da saúde, a gente está vislumbrando mudança de hábito. É o obeso que você tenta mostrar para ele que aquilo ali tem mais chance de diabetes, tem mais chance da hipertensão, né? Ou a pessoa que não faz atividade física, como você citou aí, que é uma área que você atua muito, a questão das DSTs, das doenças sexualmente transmissíveis, o cuidado que as pessoas têm que ter na relação sexual, tudo isso daí tem um objetivo, que é preservar a saúde da pessoa, preservar o bem-estar, e com isso também você diminuir custos da alta complexidade. Tudo passa pela mudança de hábito, né? Eu queria, pode falar, mas logo em seguida... Foi uma colocação brilhante dele, né? A gente sair da prevenção, né, e promoção de saúde fundamental, né? A gente sabe que e parece que o número de médicos nunca vai dar conta, porque os médicos cada vez atendem coisas mais simples e atendem muitas vezes mal. Uma vez, o doutor foi brilhante, você não pode atrasar um diagnóstico ou um tratamento, uma suspeita, baseada na clínica médica, no exame clínico, esperando um diagnóstico. E às vezes não ter o diagnóstico é uma situação comum em qualquer país do mundo, diante de uma epidemia. O diagnóstico não é para todo mundo, não tem disponibilidade. Mas assim, a visita ao médico, ou um profissional de saúde, não falo médico, um enfermeiro bem treinado, né, um assistente de saúde básica, ele pode orientar e iniciar imediatamente o tratamento, que basicamente, no caso da dengue, não é um medicamento, sim as medidas sintomáticas e de hidratação. Nós temos, né, no nosso sistema de saúde, nós temos 2 grupos de servidores que são muito importantes, os próprios agentes de endemias, que são as pessoas que no campo tentam transformar essa realidade, e sempre digo também, né, que a gente não pode colocar sobre os ombros deles a responsabilidade disso, porque é preciso que eles tenham o suporte devido para poderem exercer a função deles em campo, porque muitos trabalham em condições também muito adversas, e os agentes comunitários de saúde, que são aquelas pessoas que já têm um outro olhar, que é o olhar de prevenir a questão de uma doença crônica, uma doença que precisa de ter um controle, e que são modelos, por exemplo, o sistema britânico de saúde está copiando o nosso modelo de agente comunitário de saúde, olha só, que é uma coisa sensacional. Então, assim, nós temos dentro do poder público as ferramentas de recursos humanos, as ferramentas muito bem estabelecidas com relação à ação, o papel, mas nós precisamos de articular isso de uma maneira maior, como o Marcos disse aqui, nesse nível de assistência pública, nessas endemias, nós temos que treinar mais profissionais, não só o médico, para prestar orientações seguras, orientações precisas para a população, porque o que nós vislumbramos são o quê? Centros de atendimento superlotados, às vezes a pessoa está ali realmente se sentindo muito mal, mas às vezes tem uma doença grave, tem um infarto, tem um AVC a caminho ali, que vai, às vezes, ser preterido, vai perder um tempo de atendimento que poderá complicar a doença dele. Então, a gente tem que pensar nesse sistema também como a dinâmica, né? Como é que ele funciona e por que essas ações são tão importantes para a gente poder manter um equilíbrio, né, funcional num sistema de saúde. Agora, doutor Antônio, doutor Marcos, como a gente tem um objetivo aqui da utilidade pública também, né, embora pareça óbvio para a maioria das pessoas, mas eu acho importante a gente falar, doutor Marcos falar, doutor Antônio também, como que se dá essa contaminação, né, o ciclo ali básico do mosquito, do Aedes aegypti, né, o vetor, até chegar às pessoas. Uma mini aula também, por mais que já saibamos disso, mas se o senhor puder falar, para as pessoas, mais uma vez, entenderem a importância de se eliminar o foco do mosquito. Bem, na verdade, né, a fêmea das Aedes aegypti, né, ela tem várias anedotas que
pica de dia, pica até 2 metros de altura, mas hoje em dia se sabe que até água suja ela pode colocar o ovo lá, né? A gente pensa muito naquela água parada, que acabou de chover. Não é essa água, aquela que se perpetua ali por 2 ou 3 dias. Então, normalmente é uma água que a gente não vê, não é água que a gente observa, é água que está escondida dentro de casa, normalmente dentro de casa, né? Mais de 80% das contaminações são intradomiciliares. O fluxo na rua e ao trabalho volta não. Mas no seu trabalho, que você fica parado, é a hora que o mosquito vem e se alimenta. A gente sabe, sabidamente, a febre das aegypti, ela pode transmitir para várias pessoas no mesmo domicílio ou no mesmo ambiente de trabalho. Então, é muito importante uma pessoa que esteja doente, febril, ela não ir ao trabalho e ter o atendimento médico, porque ela é um foco de transmissão. Né? Porque a febre significa que o vírus está circulante naquela pessoa. Uma vez com febre, né, a pessoa tem os sintomas da dengue, chama de dengue clássica. É interessante que, às vezes, a preocupação da pessoa é não ter nada, mas a gente sabe que cerca de 30% a 40% vão ter sintomas. Às vezes, para uns é mais forte, para outros menos forte, mas a febre é o que é o marcador da dengue. Normalmente é uma febre súbita, né? A pessoa é muito interessante que o paciente fala assim, eu estava em casa, assisti um jogo de futebol e de repente tinha um febrão. Isso é muito comum nas arboviroses. E, diante disso, a dor no corpo, uma cefaleia, e até então o doutor Antônio foi perfeito. Isso é comum em qualquer doença. Qualquer doença viral, desde dengue até HIV, chikungunya, zika, covid, gripe, ela vai ter esse curso em graus diferentes, mas isso não é suficiente para diferenciar a doença. Diante de um sintoma, aí sim ela pode ter atendimento de saúde, eu não falo atendimento médico, e sim uma orientação em saúde para ver, bem, eu tenho uma saúde debilitada, e a compreensão, o doutor foi perfeito, de comorbidade muito subjetiva. O que a gente vê hoje nas emergências é a pessoa que é hipertensa há 20 anos e nunca tratou, é a pessoa que já está obesa, é um tabagista, é uma pessoa que é diabética, mas continua comendo doce, ou seja, ela está com uma saúde debilitada e às vezes não percebe, inclusive as doenças psiquiátricas. A pessoa é um doente comórbido, então isso é um treinamento que a pessoa tem que aceitar essa situação. Essas pessoas elas têm que ser atendidas e avaliadas, porque esse grupo é o grupo que normalmente mais evolui de forma diversa. Vai ter a doença de forma grave, né? E as crianças também. As crianças têm 2 aspectos. Muitas delas nunca tiveram dengue, nunca foram vacinadas nem de Covid, né? Esse grupo que está chegando agora para a gente não viveu 2019, não 2020. Então, estão susceptíveis à doença. Então, crianças e idosos são os grupos sempre vulneráveis. E a gente permeia pelas pessoas que têm comorbidade. Que a gente sempre diz assim, eu tenho um câncer, eu tenho HIV, a pessoa já aceita muito fácil. Mas aquele grupo que está em obesidade, tabagista, hipertenso, diabético, eles já conceituam que aquilo é normal, e não é. Então, esse conceito de doença é muito importante. Bem, esses grupos evoluem de forma grave de doença, mas eles precisam ser avaliados pelo médico, porque na dengue tem os sinais de gravidade, né? E esses sinais são facilmente reconhecidos pelo corpo clínico, e eu falo um corpo clínico, assistente de saúde, o enfermeiro, o técnico de enfermagem e o próprio médico. Porque todo mundo tem uma doença endêmica em qualquer país aí, e todo mundo participa do assistente de saúde. A gente não pode criar uma lacuna de casa até o médico. A gente tem que ter casa, assistente de saúde, atenção primária em saúde, enfermeiro, e talvez antes de chegar ao médico, e o médico, né, não valorizando excessivamente, ele pode definir mais facilmente uma conduta do paciente que porventura vai estar grave. E a gente sabe que esse paciente que porventura vai grave, sendo assistido rapidamente, ele não vai evoluir de forma de grave. Então isso é muito importante. E tem uma fala aqui do Marcos que eu acho muito importante, né? A vacinação está sendo feita basicamente em crianças. O ideal é que a gente estivesse vacinando toda a população que fosse indicada, mas existem os problemas, né? A vacina é produzida no Japão, num laboratório que é de pequeno porte, não tem. Estamos e outra falando coisa, da vacina da dengue, né? E a vacina da dengue dengue ainda não chegou aqui no nosso município. Não, já tem, mas já não acessível a todo mundo. Ok. E se a gente passar uma linha ali do Equador mais ou menos para baixo, essa doença é uma doença daqui, do Cone Sul. Vai pegando, nós aqui, África, Ásia, é uma doença que ela ataca pouco, né? O continente norte, o europeu, os Estados Unidos. Então, como o Marcos falou aqui, já é uma doença de condições de pouco saneamento básico e uma série de outras coisas. E as crianças, né, nós temos aqui muitos que não tiveram contato com a dengue em outros momentos, como já tivemos há 4, 5 anos atrás, praticamente um surto endêmico como nós estamos vivendo hoje. E no Brasil ainda nós temos 2 dos 4 tipos de vírus da dengue ainda circulando. E o que acontece? A gente sabe que quando você tem uma dengue, eu tive 2 vezes, então provavelmente eu tive
pelo tipo 1 e o 2. Se entrar o terceiro, eu estou vulnerável. Se entrar o quarto, eu estou vulnerável. Mas como é o 1 e o 2, eu acredito que eu ainda tenha uma certa imunidade para esses dois grupos. Mas se uma criança, por exemplo, que tem contato, por exemplo, com o tipo 1, adquire a dengue, e daqui a 3, 4, 5 meses ele pegue o nível 2, a chance dele ter uma doença grave e o índice de mortalidade aumenta muito nessa faixa etária. Por isso é que a gente vai vacinar as pessoas que estão mais descobertas, a gente tendo em mente que a maioria da população, teoricamente, já teria entrado em contato com o vírus. Mas eu queria também fazer um reforço aqui, na fala do Marcos aqui, quando você fez essa abordagem, que o Aedes, ele tem um ciclo que a gente chama o ciclo aquático dele, e nós temos depois o outro que nós chamamos do ciclo hematológico, né, que é o que está na vida adulta, que é quando a fêmea vai, quando ela suga o sangue, quando ela se contamina e quando ela transmite. Esse ciclo aquático é o mais importante para a gente conter a proliferação do Aedes. Para a gente ter uma noção, uma fêmea, ela pode colocar em uma só vez mais de 1.000 ovos que vão eclodir. Vocês imaginem o que representa a proliferação de moscas nessa condição. E com detalhe, normalmente eles ficam aderidos à parede, né, dos recipientes, são pouco visíveis, que eles são do tamanho de grãozinhos de areia, e tem uma resistência ao meio ambiente de mais de 1 ano. Então, olha só, às vezes esses ovos estão depositados, às vezes, numa calha, por exemplo, num local desse, e ali não tem condições de desenvolvimento, ele fica ali. Quando acontecer de você ter, principalmente, aumento de temperatura e chuva, água, principalmente, aí eles encontram as condições e eles vão eclodir. E vão, aí sim, se tornar, né, a forma adulta, e aí vão para esse outro ciclo de vida. Então, quando a gente está falando da vacina, nós estamos tratando desse ciclo dele adulto, do ciclo hematológico, evitar a doença, ter anticorpo lá. Mas a gente entende que é muito mais fácil a gente conter o ciclo aquático dele, evitar que ele se desenvolva, evitar que um mosquito exista, porque se isso acontecer, eu reafirmo aqui, sem mosquito a gente não tem doença, porque sem vetor não tem como o vírus chegar até nós. Vou fazer um contraponto aqui, doutor Antônio. É engraçado que você falou uma coisa muito importante, né? O mosquito fica lá e a gente acaba pensando sempre no controle ambiental. Isso faz muito aquele discurso do fumacê, que a gente acaba pensando que a detetização é um inseticida, que ele não é específico para a Aedes aegypti, ele acaba tendo um efeito ambiental deletério, porque ele pode matar outros insetos, até insetos importantes, para espalhar pólen, para combate de outros vetores. E a pessoa não entra na nossa casa, né? Não entra. Não entra como dentro de o casa. doutor Antônio, esse recipiente sujo ou com o ovo, né, do Aedes aegypti, ele está no nosso domicílio. Uma coisa que já fizeram um estudo, que é atrás da geladeira, naquele reservatório ali, é também um reservatório de Aedes aegypti. E a pessoa pensa, às vezes, num aspecto até de visibilidade, né, e de o fumacê parece estar protegido, mas ele tem muito pouca ação intradomiciliar, porque normalmente as pessoas fecham a porta, né, já tem até relatos de pessoas que intoxicam, né, com aquele fumacê, tanto animais domésticos quanto pessoas. Então, é importante entender que o combate é nesses recipientes, às vezes, muito pequeno, que a gente, tipo, coleção de água para plantas, a trajadeira, como falei, ou algum utensílio, uma calha, e está dentro da nossa casa. O Aedes aegypti, ele desenvolveu a capacidade de maior convívio domiciliado de todos os insetos, né? É um inseto que ele gosta de viver perto do homem, né? Ele é quase um animal doméstico já, e isso é muito importante. Além disso, vou ressaltar, porque não é só, o doutor foi brilhante falar da vacina, claro que não é para agora, a vacina tem um foco pequeno, não tem vacina para todo mundo, talvez daqui a 5, 10 anos já começar a perceber, e a vacina tem esse problema, né? Como a gente acha que é uma coisa tipo terapêutica, a gente não pensa a longo prazo, e ela não está para todo mundo, é uma estratégia, um grupo menor, espero que logo, né, o próprio laboratório vai expandir a produção, e o Brasil é um continente, né? Então a gente precisa dessa vacina sim, e vai se expandindo até todo mundo estar imunizado, mas as crianças são importantes, elas transitam, vão para casa, elas têm contato com idosos, com pessoas doentes, e isso é importante nesse momento. Então, é muito ruim quando a gente vê no Brasil, das vacinas compradas, só foram utilizadas 10%. É um dinheiro, é um investimento alto no Ministério da Saúde, do SUS, que às vezes fica sem necessidade. E mesmo porque, em algum tempo breve, a gente vê claramente, já tem estudos que falam
acompanhando da dengue, né, o Aedes aegypti, com os fenômenos ambientais, né? A gente tem hoje um calor extremo e, inclusive, em lugares que não tinham, a dengue começa a ter. Derrubada de mata, Sim, mudança esse mosquito do ecossistema. Aumenta muito a proliferação. O Aedes aegypti é um mosquito tropical, a gente sabe disso, né? África, Brasil, mas você com o aumento de temperatura ele começa a migrar para regiões antitemperadas. Então, talvez o controle ambiental é extremamente importante, mas a gente está com outras variáveis que há tempos atrás, na época do Oswaldo Cruz, não eram tão presentes. O desequilíbrio ambiental, o desmatamento, o aquecimento global. E isso leva a população de insetos como um todo, inclusive a um aumento enorme. Então a gente precisa de outras estratégias. A gente precisa sim da vacinação. Lixo, né, nas grandes cidades, né, um local com lixo com chuva é um dos melhores ambientes que existe, né, esses lixões principalmente. Ali o mosquito encontra as condições, e é muito rápido, né? Um mosquito com uma semana, ele eclode e já atinge a vida adulta, com 7 dias só. Então a gente tem que ser muito rápido. E a questão do fumacê, o Marcos foi muito brilhante aqui nessa observação. O órgão americano de liberação de drogas, o FDA, ele assim, tem um rigor absurdo com relação à indicação do uso do fumacê. Porque a dispersão dele ambiental, ela leva algumas horas. Você, por exemplo, vai alimentar um animal seu, você não pode fazer isso com menos de 4 horas após a dispersão daquilo no ambiente. E você ainda tem resíduos ambientais até 12 horas após o uso do fumacê. Para nós humanos também, né, Marquinhos, a gente acaba tendo também maior risco de doença mieloproliferativa, né? Doenças relacionadas ao sistema hematológico. Não é uma boa medida, deve ser reservada para casos excepcionalíssimos, quando você já perdeu totalmente todo o controle, né? Que você não tenha mais o que ser feito, aí você usar. E além da agressão ao ambiente, você imagina a abelha, por exemplo, morre com o uso do fumacê. Aí você está perdendo polinização, mudando uma série de circuitos do ecossistema, circuitos ambientais. Então a gente tem que ter muito critério mesmo com fumacê. Não tem dúvida que a melhor medida, né? Você falou aí que não é a melhor medida, o fumacê realmente não é. A melhor medida é acabar com o mosquito, com o foco do mosquito. Eu queria perguntar para o Dr. Marcos a respeito do repelente, né? Vamos terminar sim com o foco do mosquito, mas a importância do uso do repelente. São todas medidas recreativas. Eu falo, fumacê, repelente, é tudo recreação. Eu falo isso daí, nós já estamos perdendo a guerra. Nós já perdemos. Mas é importante não perder de vista a eliminação do foco do mosquito. Não, porque você não tem saída. Quando você perde a guerra, você tem que usar a mão. Pois é, mas nesse momento que a gente está vivendo, é importante usar. Uma aula minha, né, ou uma palestra que eu dei de dengue, eu fiquei perguntando de repelente, né, assim, como se fosse um especialista de repelente. Basicamente só tem 3 tipos no mercado, né. Um que é o mais caro, todo mundo conhece, né, uma marca conhecida. Tem o que é o genérico, que sempre tem, e tem o infantil. Basicamente são esses 3 tipos. O infantil, pelo aspecto de menos toxicidade, né, ele tem uma eficácia menor, com um tempo mais curto, né. Tem o genérico, esse é muito bom, tem um tempo longo, mas ele às vezes não tem um cheiro muito forte, ele costuma ser mais tóxico. E tem aquele que é de longa duração, que é bem mais caro, e é interessante que não é isso tão acessível, né? Acaba que a população, e novamente, as pessoas correm em farmácia, compram todos repelente, e às vezes a população mais carente não consegue, as farmácias aumentam o preço, semana já percebe claramente o preço de repelente que vai aumentando. Mas, assim, tem uma eficácia restrita, por um tempo curto, né? Ele pode ser usado cirurgicamente quando vai a algum lugar. Mas, assim, às vezes dentro de casa é muito melhor você cuidar do foco do mosquito do que usar repelente, né? Às vezes você pensa sempre nessa situação, mas ele tem uma eficácia boa para uma situação específica, né? A gente não pode achar que é a solução dos problemas. Ele acaba sendo recreativo. Ou as pessoas... tem relatos de criança que tem reação alérgica a repelente, né? Como o caso do fumacê também, as mães acabam fechando porque o filho fica com falta de ar, porque as crianças é muito mais importante, mas às vezes a pessoa que tem um processo alérgico, uma pessoa que tem atopia, ela acaba desenvolvendo uma reação extrema a um produto que, para o que está se destinando, tem uma eficácia muito baixa ou ineficiente. O repelente, fazendo uma analogia guardada das devidas proporções, é igual a vacina.
As vacinas, elas dão segurança, dão proteção, mas nunca é 100%. E os repelentes também nunca dão proteção de 100%. Às vezes é mais seguro, né, Marco? Eu não sei qual que é a sua opinião, uma calça comprida, por exemplo, uma camisa de manga comprida, uma roupa mais clara, né, para você refletir, impedir que o inseto chegue até você. No caso das crianças, né, também roupas mais compridas. Talvez isso daí seja um aparato de segurança com benefícios muito parecidos com o dos repelentes. Eu vou falar algumas coisas sem a toxicidade do A gente hoje tem muita dificuldade, tem vontade de discutir prevenção, no caso do HIV, a gente fala muito disso. E a gente tem o discurso da camisinha, né? Que toda a prevenção, ela só funciona se for usada adequadamente. Então, às vezes, você tem uma prevenção que não se usa ou não sabe usar adequadamente, ela dá uma falsa sensação de proteção, né? Mas a gente sabe hoje claramente que as estratégias têm que ser combinadas. Para cada perfil, para cada tipo, para cada situação, você pode ter uma prevenção diferente. Para umas pessoas, o repelente talvez seria uma função boa. Então, uma pessoa que não pode ser vacinada, um idoso, uma pessoa que tem dificuldade tem alergia ao próprio mosquito, essa pessoa poderia selecionar. Né? Talvez essa pessoa que tem alergia ao repelente tem que usar uma roupa, né? Talvez um grupo seja vacinado, porque a vacina, até então, essa do Brasil, que vai de 4 a 60 anos, o idoso não pode vacinar. Né? Não tem estudos que dão segurança para isso. Né? Os pacientes imunossuprimidos, pacientes com doenças crônicas, né, imunossupressores, também não podem vacinar. Então, está aí um grupo que, em tese, é o grupo que estaria, mas esse grupo que é mais saudável e vacinar, mas então, se ele não fica doente e não tem fase grave, por que ele vacina? Porque ele protege a população. A estratégia vacinal nunca é 100%, mesmo porque o doutor Antônio falou, a vacina, ela tem a previsão de funcionar com eficácia máxima para todo mundo, mas nunca é 100% para todo mundo. E tem pessoas que não respondem à vacina por outras doenças. Então, essa pessoa vai ficar susceptível ao quê? Ou ao uso de repelente, ou medidas não farmacológicas, ambientais, de controle do vetor. Mas a gente tem que entender que a forma de prevenção, uma estratégia de saúde pública, que tem que ser combinada. A gente não pode, todo mundo vai vacinar, que não vai funcionar. Todo mundo vai usar repelente, não vai funcionar. Então, a gente precisa saber qual é a estratégia. Então, muitas vezes, porque eu não posso vacinar? Hoje tem uma demanda enorme, pessoas acima de 60 anos me ligam, eu quero vacinar porque não é o motivo vacinar. O que você está fazendo? Você pode usar repelente? Não posso. Você pode limpar a sua casa? Sim, posso. Então, agora, se você vacinar seu filho ou seu neto, que está gratuitamente disponível a vacina, mas eu não quero. Então, talvez não é culpa da pessoa não entender, mas é culpa da gente, como profissional de saúde, orientar e ela se sentir acolhida, né? A gente tem. É interessante. Se sentir segura, né, doutor Isso, Marcos? assim, o médico é o profissional que mais orienta positivamente as pessoas. Isso tem estudos sobre isso. As pessoas podem mudar um comportamento baseado na opinião do médico. E pode destruir se o médico der uma opinião errada. Então, isso é muito importante. Então, a gente vê hoje que na área de saúde, os médicos às vezes colocam as influências pessoais, né, as acreditações pessoais como saúde, e não é assim. Então, a gente precisa orientar, como o doutor foi perfeito, não tem que vacinar todo mundo. Nesse momento, nem tem vacina. Mas se pode orientar de outra maneira, e a pessoa tem que ser acolhida. Agora, se as pessoas fazem uma coisa indiscriminada, em saúde pública é muito comum. A gente vê uma população como um todo. E até, Marcos, né, porque a questão da vacina, né, se ela vem realmente como um benefício amplo dentro do ponto de vista populacional, é uma coisa. Mas quando ela já vem, por exemplo, com restrições com relação à idade, a gente já tem que interrogar, porque aonde está a outra ponta de maior susceptibilidade é justamente na terceira idade. E esse grupo não foi testado para vacina, não foi assim visto. E se você pensar, porque quando eu era criancinha pequenininha, a base da pirâmide populacional no Brasil era feita de jovens. Hoje, a pirâmide nossa populacional é uma base pequena, né? E o meio dessa pirâmide já é uma base alargada, ou seja, existem muito mais adultos, pessoas envelhecendo e envelhecidas no Brasil do que, por exemplo, há 60 anos, há 6 décadas, por exemplo. Né? Então, da onde a gente tem que concluir que as políticas também de saúde pública no Brasil e as intervenções dentro dessa ordem, elas obrigatoriamente têm que ter um olhar para
base dessa pirâmide populacional, Como está porque a nossa senão população. você vai, no caso da vacina, vacinar pequenos grupos, por exemplo, coisa que não aconteceu na Covid. Covid, a vacina foi a partir de 6 meses de idade, para todo mundo vacinar. Então, há um benefício, sim, um benefício amplo, geral e restrito, que vai atingir a população como um todo. A vacina da dengue, eu entendo que ela tem esses inconvenientes. Na verdade, nós temos 2 vacinas, nós, obviamente, estamos falando aqui da Qdenga, né? Que é a vacina japonesa, porque a outra já existe até contraindicação para quem já teve a doença. Olha só a situação. Então, assim, como o Marcos falou, assim, por isso é que cada caso é um caso, por isso que você tem que avaliar cada situação, né? A gente tem que também, porque o que a gente não pode ser, né, Marcos, você falou também muito bem, é mercador de falsa ilusão. Que é aquilo que você falou, a boa informação, o profissional de saúde, o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, enfim, todos os profissionais. Quando a informação é prestada com qualidade, né? Nós temos visto, por exemplo, o serviço que muitos setores, inclusive da saúde, têm prestado ao Brasil, a população brasileira, com relação a essas fake news de vacinas contra a Covid, uma coisa absurda. O mundo está dando o prêmio Nobel para quem descobriu a tecnologia, e nós estamos aqui sem nenhum desmerecimento ao Jeca Tatu, que eu gosto muito dele, da história do Jeca Tatu, mas nós estamos vivendo como se a gente estivesse na época do Jeca Tatu, entendeu? Então, assim, a importância disso, né, de você analisar cada situação, cada grupo, cada necessidade, para que aquilo ali realmente traga real benefício para a pessoa. Isso aí. A gente vai precisar encerrar o programa, mas vamos aproveitar aí um minutinho para passar alguma última informação, um recado, algo assim imprescindível, né? Já agradecendo muito a participação de vocês, mas aí fica aí uma palavra final, passa rápido, né? Palavra, já ultrapassamos. A palavra final do Dr. Antônio, palavras finais do Dr. Marcos também. Obrigado, deixa o convidado, né? Muito obrigado pelo convite. É importantíssimo a gente, como profissional de saúde, a gente se considera capacitado e devemos levar informações relevantes. Esses espaços são muito importantes, né? Obrigado pelo convite do Antônio Aguiar. E isso é interessante porque eu me coloco à disposição. A gente sempre tem discussões, fóruns na Sociedade Brasileira de Infectologia sobre doenças, sobre dengue. Então, isso a gente acaba levando a informação e talvez a gente, por não ser midiático, não estar em rede social, né? Talvez a nossa informação não tenha tanta abrangência, mas é importante a gente vincular, porque às vezes coisas mais absurdas têm muito mais propagação do que a doença. Então a mensagem é clara: a doença é uma doença vetorial, onde tem um mosquito que deve ser combatido. Talvez eliminar não seja mais o nosso objetivo, porque é um inseto, é um ser vivo, talvez isso não seja possível mais, né, na questão, mas reduzir isso, reduz muitos casos. Reduzir o número de casos, menos casos graves, né, e menos casos graves, menos mortalidade. A gente teve problemas enormes, mas claramente, toda vez que você tem a vacina, ela impacta positivamente, né? Talvez não para todo mundo, mas é importante também. Então, quem puder vacinar, faça a vacinação. A vacina, ela foi testada, o laboratório é extremamente idôneo, ele tá a vacina não é a toque de caixa, ela já está em teste há mais de 10 anos, tem uma segurança enorme, protege de casos de dengue leve, cerca de 80% de proteção, vacina espetacular. Casos graves, 90%. Então, se numa família alguém pode se prevenir, sabe que ela está protegendo o ambiente familiar. Sim. Então, é isso que é a mensagem. E quem tiver qualquer sintoma, procure um atendimento de saúde, não falo só do médico, e seja orientado, porque muitas vezes essa doença parece com outros e aquela propaga falsa esperança. Não, isso é dengue, toma água e fica em casa. Às vezes a pessoa tem uma outra doença. E tanto a dengue, tanto a Covid, são doenças que têm diagnóstico, né? Clínico e laboratorial. E talvez a conduta seja diferente. Tanto a Covid quanto a influenza tem tratamento precoce, que pode ser iniciado diante de um caso leve. A dengue já não. Então, isso não pode também interromper essa assistência à saúde. Então, busca atendimento médico, seja bem orientado. Muitas vezes é uma amidalite, uma sinusite, que os sintomas são iguais, né? Incapaz, uma pessoa pelos sintomas iniciais, separar uma doença da outra. Mas no exame clínico, não. E aí aquela pessoa está protegida. Algumas pessoas que têm saúde debilitada têm que ser acolhidas, têm que garantir um retorno no 4º, 5º dia, né? Esqueci de falar isso. A dengue é uma doença
maquiavélica. Ela é aspecto bifásico, né? A gente chama assim. A paciente fica mal e de repente melhora. E depois dessa melhora, ele fica grave. Então, nessa melhora, ele não tem que voltar ao trabalho, não. Ele tem que ir buscar um médico para ter uma avaliação. Talvez nesse momento, mais do que todos, o médico tem que estar presente. Na fase inicial, talvez não. Mas nesse 4º dia, 5º dia, ele tem que ter uma reavaliação. Né? Nos nossos consultórios, a gente que mais vê isso. Pô, eu já estou bom de dengue, mas estou com esse outro problema. Já é a fase secundária. E aí sim, todo desfecho favorável, tanto de dengue, covid, gripe, está aí a partir do 5º dia. Então, vamos procurar nosso médico, na Ciência de Saúde, é uma obrigação municipal, uma instituição básica, não é o especialista, não é o infectologista. Agente comunitário, para ter orientações adequadas. O enfermeiro. Tá ok? Né? Já fui extenso demais. Postos de saúde estão por aí, né? Sucesso. Doutor Antônio. Perfeito. Judite, agradecer, né, a participação aqui também, a sua presença, né? E parabenizar a TV Câmara, porque eu acho que tem trazido aqui para a opinião pública temas que são muito relevantes. Né? Esse tema, por exemplo, para mim é um tema do aluno que está repetindo o ano, porque a gente não é novidade para a gente. Mas é muito importante que a gente esteja aqui discutindo, conversando, porque afinal de contas o mosquito aparece, a doença vem e as pessoas precisam de ser atendidas. E eu queria também aqui de uma forma muito especial, viu, Judite, agradecer ao Marcos Moura, o Marcos que é um profissional, porque é importante, né, que os nossos telespectadores saibam que nós estamos trazendo aqui hoje para dividir esse momento um profissional de campo, além dele ser uma pessoa com muita qualificação técnica, muito bem formado, e com tudo que um bom profissional tem que ter para oferecer ao seu paciente, ele tem também a vivência do terreno, de estar à frente, de botar a mão no doente, de atender, de acompanhar o paciente dentro do ambiente hospitalar, e isso daí dá a ele uma condição profissional muito diferenciada e que para o nosso momento aqui no Café com Política representa uma informação de muita riqueza, de muita qualidade e principalmente de muita segurança pela condição profissional do Marcos, a quem, mais uma vez aqui, Marcos, eu te agradeço e aproveito também para te parabenizar é um profissional humano, tem uma capacidade de acolhimento do paciente também invejável. Eu acho que só o diploma também não nos faz profissionais, né? A medicina precisa de muito mais coisa. Então, te agradeço muito. Obrigado. E, na verdade, a dengue, né, as doenças endêmicas, né, periféricas, né, falou assim, elas estão, o curso delas, muito mais medicamento, vacina, o acolhimento do profissional de saúde e o médico, quanto se torna a distância do paciente, mais vulnerável ele fica. Então, às vezes, uma informação bem dada, um acolhimento, você muda todo o curso de uma doença que não deveria ser grave e fica grave por falta de acolhimento adequado. Distanciamento, né? Questão da empatia, da aproximação, né, de se sentir bem-vindo ali no sistema de saúde. Né? O sinal com boa orientação muda a condição do paciente. É isso aí. E o sinal mal dado também, né, irmão? Também. Atrapalha. E repetir a informação, que é o que a gente fez aqui hoje, nunca vai ser demais. Então, obrigada, tá, doutor Marcos? Hoje foi um convidado de honra, de verdade. Né? Muito obrigada, doutor Antônio. Aqui é na sempre Câmara, uma honra. Eu me sinto em casa. Adotei aqui como médico da Câmara. Que bom, vai ser sempre muito bem-vindo. E a gente agradece também a todos vocês que acompanharam este episódio. Lembrando que o nosso programa ele é reprisado também às quintas e aos sábados, também às 21h. E todos os episódios você encontra lá no YouTube da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Assiste lá também, reassista e dá lá seu joinha pra gente. Um forte abraço e até a próxima.